O assassinato de um arquiduque em Sarajevo, na Bósnia, foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Franz Ferdinand e a sua esposa Sophie foram assassinados a tiros dentro de um carro enquanto faziam uma visita ali bastante turbulenta à Bósnia. O arquiduque era o herdeiro do Império Austro-Húngaro e com a sua morte o Império declarou guerra à Sérvia. Pouco depois, a Rússia veio em defesa da Sérvia e mais para frente Alemanha, França e Inglaterra entraram no negócio. Em outras palavras, começava ali a Primeira Guerra Mundial. Eu visitei Sarajevo, a cidade onde Franz Ferdinand foi assassinado, e vi com meus próprios olhos ali uma homenagem que existe a ele até hoje, exatamente no lugar onde tudo aconteceu. Nesse episódio, eu vou te contar a história desse personagem e, claro, lá no final eu vou te falar sobre a minha visita a Sarajevo, que foi de longe uma das cidades mais interessantes que eu conheci. Eu sou a Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Franz Ferdinand era o filho mais velho do arquiduque Charles Louis, que era o irmão do imperador Franz Joseph I da Áustria. Caso você tenha notado alguma coisa curiosa aqui, sim, você tá certo. Se você não notou, é porque provavelmente você precisa ouvir o meu último episódio, mas pode deixar que eu vou entrar em detalhes daqui a pouco. E a infância do Franz Ferdinand foi marcada por muita riqueza e por muita atenção. Afinal de contas, ele não era só um Habsburgo, ele era um Habsburgo que tinha a chance de se tornar imperador um dia. E assim como outros homens dessa dinastia que tinham ali alguma chance de se tornar imperador em algum momento, o Franz Ferdinand ingressou ali pro exército super novo. Só que ele acabou se destacando e ele acabou sendo promovido muito rápido também. Só pra se ter noção, ele se tornou tenente aos 14, capitão aos 22, coronel aos 27 e major aos 31. Ele também ocupou cargos honorários na Marinha Austro-Húngara e recebeu o posto de almirante do Império. Em outras palavras, o exército foi algo muito importante ali ao longo da infância e toda a vida, assim, do Franz Ferdinand. Bom, e ele estava lá, vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, quando o fatídico dia 30 de janeiro de 1889 aconteceu. Nesse dia, aconteceu o incidente de Merlin. De novo, se você ouviu o meu último episódio, você sabe do que eu tô falando. Mas se não, depois você vai lá ouvir para saber detalhes disso aí. O ponto é que com esse incidente, o primo do Franz Ferdinand, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, morreu e deixou uma vaga aberta ali. Só que os pais desse homem, que agora estava morto, não tinham tido outro menino. Ou seja, o herdeiro do Império Austro-Húngaro tinha que estar em outra parte da família. O pai do Franz Ferdinand, então, se tornou o herdeiro. Só que ele acabou falecendo em 1896, o que fez com que o filho, então o próprio Franz Ferdinand, assumisse o posto. E no meio disso tudo, toda essa turbulência de quem ia se tornar o herdeiro ao trono ou não, o Franz Ferdinand se casou. Só que o casamento dele não foi nada tranquilo e bacana, foi bastante turbulento e causou uma grande revolta ali dentro dos Habsburgo. O Franz Ferdinand acabou conhecendo ali uma jovem chamada Sophie Chotek, que era acompanhante da arquiduquesa Isabela. Aqui eu não vou explicar muitos detalhes de quem era Isabela e quem era ela ali na fila do pão, porque senão esse episódio vai ficar completamente enorme e eu vou ter que desenhar uma árvore genealógica. O que você precisa saber só é que a arquiduquesa Isabela era uma figura bastante importante ali e poderosa. E a Sophie Chotek era acompanhante dela, ou seja, era uma funcionária dela, vamos dizer assim. Franz Ferdinand e Sophie acabaram se apaixonando e começaram a se relacionar em segredo, até que eles acabaram sendo descobertos pela própria Isabela. E aqui tem um adendo muito importante. Para poder se casar com um Habsburgo, era preciso que a família dessa pessoa ou fosse uma dinastia que já tinha reinado em algum lugar na Europa, ou fosse uma dinastia reinante naquele exato momento. Os Chotek, ou seja, a família da Sophie, não se encaixava nisso, o que significava que Franz Ferdinand e Sophie não poderiam ficar juntos. Mas aí, o Franz Ferdinand já estava completamente apaixonado e ele se recusou a cogitar casar com outra pessoa. O que ele fez então foi ir até o tio dele, o Franz Joseph I, que era o imperador ali, pedir a bênção dele, pedir a autorização dele para poder se casar com a Sophie. O Franz Joseph, muito bonzinho, aceitou o pedido do seu sobrinho, que já era também o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, tá? Só que tinham duas condições para ele casar. A primeira era que os filhos desse casal, eles não poderiam ser sucessores do trono, ou seja, eles nunca seriam cogitados a ser um dia imperadores ali do Império Austro-Húngaro. E a segunda condição é que a Sophie, ela não compartilharia o título, a posição e nem os privilégios do seu marido. Em outras palavras, ela não devia ser vista em público junto do Franz Ferdinand e ela não poderia compartilhar de alguns luxos ali que ele tinha, do tipo andar
sentar na carruagem real ou se sentar no camarote real ali nas peças de teatro e ópera da época. E no final eles se casaram mesmo em 1900, mesmo com essas condições, e foi um casamento que na verdade não contou nem com o imperador e nem com quase nenhum membro da família dos Habsburgo. E a Sophie, no caso, foi sempre colocada nesse lugar de inferioridade pela família real, pelos Habsburgo ali até o fim da sua vida. Bom, e mesmo com todo esse peso que ele carregava, né, de ser tanto o herdeiro do Império Austro-Húngaro, mas também de ter a família não aceitando direito o seu casamento, o Franz Ferdinand ele conseguia ali curtir a sua vida. Para além da sua carreira militar, que seguia ali firme e forte, existem vários relatos da época de viagens que o Franz Ferdinand fazia ao redor do mundo inteiro. Um fato curioso aqui é que ele adorava caçar. Caçar bem naquele estilo europeu mesmo, do tipo matar os animais e usar a cabeça como troféu. O ponto é que, segundo seus diários, o Franz Ferdinand chegou a matar 273 mil animais, dos quais 100 mil estão expostos dentro de um palácio, junto com outras antiguidades que era outra paixão assim dele. E no meio dessas viagens, tretas de família, caçadas e tal, o Franz Ferdinand e a Sophie foram para Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. Nessa época, a Bósnia era uma província do Império Austro-Húngaro. E aqui é importante eu te dar um contexto bem rápido e simplificado. Inclusive, é importante que você saiba que o negócio é bem mais profundo e complexo do que isso, tá? Bom, o que acontecia na época era que existia a Sérvia e a Bósnia. A Bósnia fazia parte do Império Austro-Húngaro e a Sérvia era independente. Só que a Sérvia queria retomar ali espaços que já tinham sido dela antes do Império Austro-Húngaro aparecer e, em outras palavras, ali queria os Habsburgo bem longe dali. E a Bósnia, por sua vez, era muito importante para a Sérvia. Inclusive, existiam muitos sérvios bósnios, né, que moravam ali na Bósnia e que também eram super nacionalistas e também queriam os Habsburgo muito longe. Então, de novo, em outras palavras, aquilo ali era uma bomba relógio. Nos anos anteriores à visita do Franz Ferdinand a Sarajevo, tinham inúmeros relatos de grupos nacionalistas sérvios que estavam cometendo atentados a membros da realeza, exatamente nessa tentativa de tirar os Habsburgo dali da Bósnia. O Franz Ferdinand, inclusive, ele foi mandado pelo imperador para a Bósnia exatamente para poder observar a situação, porque o negócio ali estava cada vez mais tenso. Em junho de 1914, existiam boatos de que iam acontecer mais ofensivas na Bósnia exatamente para atacar os Habsburgo. Então, o Franz Ferdinand, que não só era o herdeiro ao trono, mas também fazia parte do exército e tinha um cargo ali muito importante no exército, ele precisou ir para lá para observar a situação e para tentar controlar também. Até que no final do mês, em 28 de junho de 1914, o Franz Ferdinand, que estava acompanhado ali da sua esposa Sophie, decidiu passar por Sarajevo para inaugurar um museu estatal. Mesmo com todas aquelas regras que o Franz Ferdinand e a Sophie tinham que seguir, eles estavam juntos e o Franz Ferdinand estava acompanhado dela em público, sim, andando de carro pelas ruas de Sarajevo, a caminho primeiro da Câmara Municipal. Durante o trajeto, um jovem atirou uma granada no carro deles, que acabou batendo no carro e explodindo atrás dele. No caso, nem o Franz Ferdinand nem a Sophie ficaram feridos, mas membros da comitiva ali, que eram vários carros, acabaram se ferindo, os membros que estavam atrás dos dois. O Franz Ferdinand e a Sophie conseguiram então chegar até a Câmara Municipal e eles estavam ali num evento, naquela coisa toda chicosa ali de politicagem mesmo. Existem relatos que o arquiduque chegou a interromper um discurso do presidente da Câmara de Sarajevo, pé da vida, para não falar a palavra propriamente dita, mas ele estava realmente muito bravo, falando, é assim então que vocês recepcionam os seus convidados. Pois bem, eles ficaram ali no evento um pouco e eles decidiram que eles não iam mais cumprir com a agenda deles, mas eles iam até o hospital onde os membros da comitiva deles estavam para exatamente visitar, e entender como que eles estavam. Aqui é importante te dizer que todo o trajeto que eles iam fazer por Sarajevo tinha sido totalmente exposto pela mídia, tinha sido publicado em todos os jornais, ou seja, qualquer pessoa que estivesse em Sarajevo sabia o trajeto que os dois iam fazer de carro, porque exatamente era um acontecimento, A ideia era que o povo pudesse se aproximar dos dois e aquela coisa toda. Claro, o trajeto deles, a visita deles a Sarajevo não continha uma parada no hospital local, mas eles estavam ali no centro da cidade e eles precisavam de qualquer forma sair do centro para ir até o hospital. Com a explosão da granada, a comitiva decidiu mudar completamente a rota, exatamente por medo de ter algum atentado à vida dos dois. Só que esqueceram de avisar algumas pessoas muito importantes no meio disso tudo: os motoristas dos carros onde estavam
tanto Franz Ferdinand e Sophie, como todos os outros carros ali da comitiva. Aqui pode parecer que foi burrice deles, mas existem boatos que, na verdade, eles não foram informados porque, com a explosão da granada, o assessor ali dos dois foi ferido, e ele seria o responsável por avisar os motoristas do trajeto que eles tinham que fazer. Bom, foi então que em uma esquina ali, entre uma avenida super larga e uma ruelinha pequena, os motoristas acabaram virando à direita, ao invés de seguir reto no trajeto novo que eles iam fazer. Assim que eles viraram à direita, eles perceberam o erro. Só que a questão é, como eu já comentei, a comitiva era formada por vários carros. Então, se formou ali uma fila enorme e o Franz Ferdinand e a Sophie se viram literalmente parados no meio de uma multidão, dentro de um carro, daqueles carros antigos, né, com a parte de cima toda aberta, literalmente parados ali no meio da rua, completamente expostos. Um jovem que até então estava sentado num café do outro lado da rua, ele se levanta, atravessa a rua, saca uma arma e atira queima-roupa na Sophie e no Franz Ferdinand. O tiro atingiu a Sophie no abdômen, e existem relatos da época que ela perdeu a consciência quase que instantaneamente, e ela caiu com a cabeça no colo do Franz Ferdinand, ali dentro do carro, né, tudo isso dentro do carro. Já o segundo tiro, né, que foi no Franz Ferdinand, acertou ele no pescoço, e apesar dele estar sangrando bastante, os relatos da época dizem que ele não perdeu a consciência logo de cara. Ele, na verdade, estava extremamente preocupado com a Sophie e tentando fazer de tudo para salvar a Sophie. Inclusive, assim, existem, né, relatos da época que ele gritava pedindo pra Sophie não abandonar ele, pra Sophie pensar nos filhos deles, e mesmo com outros membros da comitiva perguntando pra ele se ele tava bem, e de novo, ele tava sangrando muito, ele disse que não era nada. Ele dizia que não era nada, porque o foco dele tava realmente em tentar salvar a Sophie. Enfim, ele acabou perdendo a consciência algum tempo depois, e a comitiva tava ali realmente presa no meio da multidão, né? Então levou um certo tempo até que o carro conseguisse dar ré e voltar pra Câmara Municipal. No que eles chegaram na Câmara Municipal, a Sophie já tava de fato sem vida, e existem boatos que o Franz Ferdinand até que estava vivo, mas ele morreu pouquíssimos minutos depois. Eles foram mortos por um estudante sérvio-bósnio chamado Gavrilo Princip. Claramente não é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu não vou saber falar direito. E o Príncipe, ele fazia parte de um grupo de outros 6 assassinos que tinham planejado aquele atentado. Todos desse grupo, assim, com exceção de um, eram sérvios bósnios e eles eram estudantes, faziam parte de um grupo estudantil revolucionário que era exatamente contrário à dominação do Império Austro-Húngaro na Bósnia. E assim, de novo, o negócio vai muito mais fundo, porque assim, tinha esse grupo de 6 jovens que participou desse atentado, mas, no caso, existiam outros grupos revolucionários que queriam libertar a Bósnia e eram grupos muito maiores e muito consolidados. Esses grupos maiores e mais consolidados também tiveram relação com esse atentado. Ou seja, em outras palavras, tinha muita gente envolvida ali, não só esses 6 meninos. E eu digo 6 meninos porque, de fato, eles tinham menos de 20 anos na época, realmente, assim, eles eram adolescentes, jovens, enfim. Mas o que eu digo dessa participação desses outros grupos, que eram mais consolidados, é que eles ajudaram fornecendo bomba, fornecendo armas, realmente, assim, fornecendo os materiais para que esse grupo de 6 meninos pudesse agir. E o atentado, ele estava planejado, né, por esses 6 meninos, e eles estavam todos posicionados em todo o trajeto que a Sophie e o Franz Ferdinand iriam fazer. Inclusive, para efeitos de curiosidade, antes da granada explodir, os dois já tinham passado por 3 assassinos que estavam posicionados, mas que por algum motivo eles não conseguiram agir. Bom, no total, vamos um pouquinho mais pra frente, 25 pessoas foram indiciadas pelo assassinato do Franz Ferdinand e da Sophie. Como eu comentei, mas entrando mais em detalhes, 5 dos 6 meninos que de fato estavam ali em campo tentando assassinar os dois eram menores de 20 anos, então eles não podiam cumprir uma pena de morte, eles não podiam ser executados. O Príncipe, por exemplo, que foi o cara que realmente puxou o gatilho, ele foi pego, ele tentou na verdade se matar com a mesma arma, não conseguiu. Ele foi pego e ele foi preso por 20 anos, acusado de assassinato e alta traição. Já o outro jovem que jogou a granada também foi preso. Ele tentou se matar também com cianeto, mas o cianeto acabou não fazendo o efeito desejado, e ele inclusive tentou se jogar no rio ali que passa na lateral da onde tá essa avenida principal aí de Sarajevo, e enfim, ele acabou não conseguindo se matar em nenhuma dessas formas. Ele foi pego, espancado pela multidão, preso e também condenado a 20 anos de prisão.
Todos os outros ali envolvidos que foram pegos e que tinham mais de 20 anos foram levados pra forca. Bom, e só efeitos de curiosidade aqui, tanto o príncipe quanto o outro cara que jogou a granada, eles, foram presos, eles chegaram a cumprir um tempo na prisão, mas eles acabaram falecendo lá mesmo por tuberculose. Bom, e com a morte do Franz Ferdinand e da Sophie, a situação política só piorou. Começaram a eclodir ali várias manifestações contrárias à Sérvia. Tudo dentro do Império Austro-Húngaro, mas também dentro da Bósnia e, assim, até em Sarajevo. O Tribunal de Sarajevo foi o responsável por julgar, tudo o que aconteceu. E além das 25 pessoas que eu já comentei que foram indiciadas, eles acabaram envolvendo a Sérvia ali no meio disso tudo. Pro Tribunal de Sarajevo, que era comandado pelo Império Austro-Húngaro, a Sérvia, quanto Estado, também tinha tido uma participação ali no assassinato. Enfim, isso acabou levando à declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Sérvia e, mais pra frente, a todos aqueles outros países que acabaram se envolvendo aqui e ali. Isso, entre outras coisas, mas isso acabou levando à Primeira Guerra Mundial. Bom, e com isso eu encerro a história do Franz Ferdinand e da Sophie. Eu acho que esse é um dos casos mais famosos que eu trouxe aqui, no Passaporte pro Crime, porque querendo ou não, acho que todo mundo estudou, nem que um pouquinho, a história do Franz Ferdinand e da Sophie, seja na escola ou onde for, porque, como eu disse, foi o que levou à Primeira Guerra Mundial, e Primeira Guerra Mundial eu sei que todo mundo estudou bastante. Um ponto importante que eu acho bacana de comentar é que tanto essa história quanto a da Cici, por exemplo, que foi o meu último episódio, existem muitos relatos por aí, existe muita coisa que dá pra se aprofundar sobre. Então, claro, aqui eu trouxe uma versão, trouxe uma parte mais resumida com o que eu consegui trazer de informação, mas caso você queira se aprofundar ainda mais em tudo o que aconteceu, você consegue encontrar aí na internet, enfim, muitos detalhes. Agora então chega a parte em que eu me despeço dos não viajantes de plantão que não querem ouvir sobre a minha visita a Sarajevo, porque sim, eu fui pra Sarajevo e eu vi onde tudo aconteceu. E, enfim, caso você não queira saber, não tem problema, eu juro que eu te perdoo. Eu só queria te lembrar então que semana que vem tem mais episódio, então eu queria te convidar a voltar. Eu espero de coração que você tenha gostado desse episódio. E se eu puder te pedir um favor, eu diria pra você compartilhar esse podcast com aquela pessoinha que eu sei que tá passando na sua cabeça, que você fala, nossa, ela iria adorar esse podcast. Por favor, manda pra ela, fala, escuta, eu acho que você vai gostar. E claro, eu queria lembrar também que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming, inclusive na Aurelo e no YouTube. A Aurelo é uma plataforma que eu acho que não é tão conhecida, mas ela é perfeita para podcasters. Por quê? Ela simplesmente remunera os podcasters a cada clique. Então assim, se você gosta de ouvir podcasts, se você consome podcasts, escuta pela Aurelo, assim você apoia os seus podcasters favoritos. E no YouTube, no caso, assim como no Spotify, você pode ver a versão em vídeo desse podcast, que sim, tem a minha carinha, que você pode ficar olhando para a minha carinha, e inclusive a minha carinha mudando de posição muitas vezes, porque ficar sentada com a perna cruzada por tanto tempo gravando um episódio é muito cansativo. Então assim, eu já não estou aguentando mais, estou mudando de posições, mas você também pode ver fotos e, enfim, pinturas em alguns casos que eu trago dessas histórias que eu conto, exatamente para ilustrar as coisas que eu tô falando. Bom, e agora para os meus viajantes de plantão, chegou a hora de falar sobre Sarajevo. Sarajevo era uma cidade que eu queria visitar, assim, há muito tempo, desde que eu ouvi falar sobre o Cerco de Sarajevo, pra ser bem sincera. O Cerco de Sarajevo, por si só, vale um episódio daqui. A única coisa é que ele não é tão histórico, afinal ele aconteceu de 1992 a 1996, tipo, é bastante recente, mas vale um episódio, porque foi um acontecimento muito marcante, assim, e a cidade respira isso até hoje. Eu acho que foi exatamente isso que fez com que Sarajevo fosse o meu ponto alto do mochilão, assim, foi um dos lugares mais incríveis que eu conheci. Eu amei Sarajevo, eu quero voltar pra Sarajevo, porque a cada esquina ali você respira história. A cidade literalmente é marcada pela história até hoje. Eu digo literalmente porque você vê marcas de tiros nas paredes, de bombas, enfim. É literalmente uma cidade muito marcada pela história e por tudo que viveu. E eu vou ser muito honesta com vocês, no que eu visitei Sarajevo, eu nem liguei os pontos sobre a história do Franz Ferdinand. Sério, sendo muito sincera, pra mim Sarajevo era sobre o cerco de Sarajevo e só. Então, quando eu cheguei lá, e, bom, vou contar do Free Walking Tour, mas quando eu cheguei lá e eu me deparei com a homenagem que existe ao Franz Ferdinand, foi quando tudo se ligou, os divertidamente ligaram os pontinhos, mas eu nem tinha cogitado fazer um episódio sobre o Franz Ferdinand aqui, porque, de novo, pra mim, Sarajevo é sobre o cerco de Sarajevo. E foi fazendo o episódio da Cici, na semana passada, saiu semana passada, então assim, se você não ouviu, depois vai lá ouvir, que eu me toquei do impacto do incidente de Merlin e na relação
desse incidente com a história do Franz Ferdinand e o assassinato do Franz Ferdinand e a Primeira Guerra Mundial e o fato de ter sido em Sarajevo e o fato de eu ter visto com meus próprios olhos onde tudo aconteceu. Enfim, o cara que até então não estava na minha lista de possíveis personagens para o podcast entrou correndo e entrou na frente de muita gente para ter um episódio sobre ele. Mas matada aqui a curiosidade que muitos de vocês vêm me perguntar de como eu chego até as histórias, enfim, foi assim que eu decidi fazer esse episódio. E no caso, vamos contar então como que foi a minha visita a Sarajevo e como eu cheguei de fato na história do Franz Ferdinand. Como eu já disse em outros episódios, eu sou uma enorme defensora de Free Walking Tour. E quando eu cheguei em Sarajevo, de novo, eu estava acompanhada de uma amiga, eu acho que isso já não é mistério pra muita gente, a gente decidiu logo de cara fazer esse Free Walking Tour. Afinal, a gente sabia algumas coisas de Sarajevo, mas não sabia por onde começar a visitar Sarajevo. E esse Free Walking Tour, ele fez exatamente o trajeto que o Franz Ferdinand e a Sophie fizeram. E ele parou ali em um lugar que é bem essa esquina que eu falei que o motorista virou à direita. Bem nessa esquina tem uma réplica do carro, igual ao carro que o Franz Ferdinand e a Sophie foram assassinados. Tem uma placa em homenagem, falando aqui foi onde o Franz Ferdinand e a Sophie, foram assassinados. E no chão existem duas pegadas, assim, duas marcas de pé, que é exatamente o lugar onde o príncipe ficou posicionado e atirou nos dois. Enfim, pra mim é muito surreal poder visitar um lugar e ver com meus próprios olhos onde tudo aconteceu. Então, esse foi um momento muito interessante pra mim. E fazer o trajeto que eles fizeram, sabe? Ver a Câmara Municipal ali, ver onde o carro errou o caminho e entrou, e ver que ele podia seguir reto. Enfim, foi muito interessante. E, de novo, Sarajevo, pra mim, é um dos lugares mais incríveis e que eu quero voltar correndo na primeira oportunidade que eu tiver, porque, assim, Sarajevo é muito incrível. Então, se um dia você for pra Sarajevo, por favor, vá pra Sarajevo. Quer dizer, não, se um dia você tiver oportunidade, vá, porque assim, vale muito a pena. Bom, e essa homenagem ao Franz Ferdinand e à Sophie fica exatamente em frente ao Museu de Sarajevo, que é um museu que foi criado para contar a história da cidade entre 1878 e 1918. Então assim, pega exatamente ali o momento, a época em que o Franz Ferdinand e a Sophie são assassinados. Eu vou acabar sendo muito repetitiva aqui, mas de novo, como o meu foco em Sarajevo não era a história do Franz Ferdinand, eu acabei não visitando esse museu. Mas é óbvio que como uma boa jornalistinha e podcaster, eu fui atrás de pesquisar mais sobre esse museu, caso a sua visita a Sarajevo tenha esse foco, porque, enfim, pode ter, e inclusive quando eu voltar para Sarajevo, eu vou visitar esse museu, por exemplo. Bom, as pessoas que visitaram esse museu falaram que, de fato, ele é em homenagem ao Franz Ferdinand. Então, assim, que tudo gira em torno ao seu assassinato, inclusive tá ali no museu a arma que foi usada no crime, mas as pessoas reclamaram que o museu é muito pititiquinho. Então, meio que assim, prometeu muito e não entregou tanto. Um ponto interessante aqui é que eu visitei outros museus em Sarajevo que eram, sobre o cerco, e todos os museus eram pequenos. Então, eu acho que isso é uma coisa que é comum ali. Eu acho que os museus, de fato, são pequenininhos, eles são mais intimistas mesmo. E, assim, pelo menos o museu que eu fui do cerco de Sarajevo era perfeito, sem tirar nem pôr. Foi um museu muito impactante que eu fiquei horas ali dentro. Porque, assim, ele era muito impactante. Mas o do Franz Ferdinand, vou chamar de Franz Ferdinand, mas o museu de Sarajevo, as pessoas acabaram falando que acharam muito pequenininho, que não gostaram tanto. Bom, seja como for, cabe a você querer visitar ou não. Eu com certeza sei que eu vou. E aí, se eu puder, eu volto aqui pra contar pra vocês se vale a pena ou não. Mas, de novo, num contexto geral, Sarajevo é uma cidade que, se você tiver a oportunidade de ir e você for apaixonado por história e, enfim, porque Sarajevo não só tem a parte do cerco, não só tem a questão do Franz Ferdinand, mas assim, é um encontro do Império Otomano com o Império Austro-Húngaro. É uma cidade tão interessante e tão incrível que, juro, assim, vá ver por conta própria e me conta depois o que você achou, porque, assim, é muito incrível. Bom, dito tudo isso, chegou a hora de encerrar o episódio de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado e que você volte semana que vem pra mais. Semana que vem temos mais uma história aí pra contar dessas minhas aventuras no meu mochilão. Se eu puder pedir um favor, um único favor, é que você envie esse podcast pra qualquer pessoa que você acha que vá gostar, que vá ouvir essas histórias, que vai se maravilhar com essas histórias, assim. Eu sei que são histórias meio bad, mas eu quero dizer, assim, que vá se interessar por essas histórias, vai. Enfim, se você puder mandar pra essa pessoa, isso já vai me ajudar muito. Lembrando que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming e também tá disponível em vídeo. E aí, na versão em vídeo, eu costumo trazer algumas imagens pra conseguir ilustrar as histórias que eu tô contando. Lembrando também que eu tô no Instagram, no @AndressaIsfer. Então, se você tiver alguma sugestão ou algum feedback, sinta-se à vontade pra me mandar uma mensagem ali. Eu vou adorar saber o que você tá pensando. E bom, acho que isso é tudo. Então, um beijo e até semana que vem.